Deixa eu trazer justamente essa questão de orçamento. Aqui eu vi que você pediu, Costa, já vou passar para você, porque também por conta do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, o encaminhamento ao plenário da Corte de ações contra a PEC das bondades está acontecendo. Segundo Mendonça, o caso deve ser analisado diretamente pelo plenário do Supremo e de forma definitiva. Mendonça é o relator de duas ações que questionam a PEC aprovada no Congresso Nacional e que permitiu a ampliação de benefícios sociais até o final deste ano. Uma das ações foi protocolada pelo Partido Novo, que questiona o fato da PEC ter estabelecido o estado de emergência para permitir que os benefícios sociais entrassem em vigor a menos de 3 meses das eleições presidenciais. Para a Associação Brasileira de Imprensa, que apresentou a outra ação no Supremo Tribunal Federal, a emenda apresenta um desvio de finalidade, já que a medida inicialmente era para enfrentar a crise gerada pela alta dos preços dos combustíveis, mas que o propósito real teria sido desviado e hoje poderia interferir ilegitimamente no processo eleitoral. Agora sim, Constantino, por favor. Não, Paulo, a primeira coisa é assim, pedir paciência pro Pena, né? Porque não deve ser fácil estar entre pessoas mais ignorantes, alguém que detém um conhecimento tão profundo em todas as áreas, às vezes tem que ter paciência para explicar, a gente não entende mesmo. Eu, por exemplo, não entendi nada em relação à questão de leis que não são leis, mas podem ser aplicadas se acharmos que vai ter algum impacto e tudo, eu não entendi. E se a imprensa, por exemplo, é culpada ou não por ter publicado a fake news que o presidente simplesmente reproduziu, então não podemos mais criticar a imprensa. Aliás, o Pena chegou a mencionar que o presidente Bolsonaro, ao criticar muito a imprensa, sendo que, cá entre nós, da minha ignorância, eu poderia jurar que é o contrário. É o presidente mais atacado pela imprensa que eu já vi na vida, né? Uma imprensa que virou militante, mas o presidente criticar o trabalho da imprensa não afeta em nada a liberdade da imprensa. Imagino eu, mas às vezes me escapa inteligência para ir mais além nas conclusões do nosso ilustre convidado. E, Consta, de novo, posso só receber quem está nos acompanhando agora? São 5h35, para vocês que por um acaso chegaram agora. A gente está iniciando as discussões a respeito da PEC dos benefícios em relação justamente ao encaminhamento de processos do ministro do Supremo, André Mendonça. Segue, Constantino. Não, e aí vamos falar do orçamento secreto, que parece bem pouco secreto, as pessoas sabem até quem delegou o destino e tudo, mas, de novo, falar que isso é um grande escândalo de corrupção, né, de compra de votos, de novo, pode ser por pura ignorância minha, realmente, eu coloco assim, com toda humildade, que eu posso ter aulas do Pena, mas imagina qual a definição que a gente vai dar para o mensalão e para o petrolão do Lula, né, do PT. Né, se isso é compra de voto, o que foi o mensalão? Me escapa, talvez, uma definição adequada. E por fim, a alfinetada muito inteligente, essa eu acho que eu capturei, no Marco Aurélio Mello, né, que sempre foi voto vencido e declarou voto em Bolsonaro, né? De fato, ele foi o único que disse que era o inquérito de fim do mundo, né? E às vezes é até bom para o currículo você ser o único voto contrário quando tem esses pares, né? Gente indicada pelo Lula, sabatinada por um mensalão e um petrolão, um congresso comprado, né? Sei lá, às vezes é bom para o currículo você não estar junto com essa turma. Agora, o que eu mais acho curioso em relação à imprensa, né, é que no dia seguinte em que o Marco Aurélio anunciou esse voto, no segundo turno apenas, no primeiro é o mesmo voto do Piperno, é o Ciro Gomes, ele foi chamado já de fascista, quase. Tem uma coluna de fofocas no jornal Carioca muito importante que puxou logo um especialista que disse o Marco Aurélio Mello nunca teve muito apreço pela democracia. Tá dada a senha, né? Se você não vota no responsável pelo mensalão, você não liga muito para a democracia. São esses os que assinaram aquela cartinha da democracia que também, de novo, me escapa a inteligência para identificar tanto apreço pela democracia por gente que defende até hoje Nicarágua, Cuba e Venezuela. E aí, Pena? 3 pontos também, rapidamente, Paulo. Primeiro, eu gosto muito das ironias do Rodrigo, acho bastante inteligente e discordo totalmente quando ele diz que ele escapa a inteligência. Acho completamente possível que isso aconteça. Não lhe escapa a inteligência. Agora eu fiquei envaidecido. Segundo, vindo de você, eu não vou nem dormir hoje. Eu fico muito à vontade de falar, porque na minha estreia aqui na Jovem Pan, que foi no programa comandado pelo Paulo, lá no Morning Show, eu já falava sobre isso. Isso foi em fevereiro. E eu já dizia ali, o mensalão é gorjeta perto do orçamento secreto. É gorjeta. Vamos retomar o mensalão. As acusações eram de receber de deputados de R$30 mil por mês para votar com o governo. Nós estamos falando agora da ordem de 19 bilhões por ano, de orçamentos de 19 bilhões. Eu vou citar só um caso.
O pregão número 13 de 2019, eu estou chegando com um caso. O pregão número 13 de 2019, o valor é de 4,3 bilhões. Esse pregão, Rodrigo, é aquele pregão em que foram comprados 30 mil laptops para uma escola de 255 alunos. Isso dá 119 laptops por aluno para uma escola do interior de Minas Gerais. E até hoje não se sabe quem foi o deputado que deu a rubrica no orçamento secreto. São vários e vários escândalos que vão pipocando em torno disso. Então, eu lamento que escape a sua inteligência, o que eu acho impossível de acontecer, mas o mensalão é gorjeta perto dos escândalos o que escapa é o seguinte, eu vou explicar. Com o orçamento secreto. Então, deixa eu tentar explicar, depois eu jogo para a Cris para ver se ela, de repente, me ajuda. Rodrigo, depois você pode falar tranquilamente. Depois, sobre a carta aos brasileiros, eu acho que vale a velha expressão do Galvão Bueno, né? Acho que você sentiu, porque ali tinha gente de todos os espectros da sociedade. Ali há gente de centro, de esquerda, de direita, empresários, industriais, intelectuais, artistas que reviveram um momento histórico nesse país. 45 anos atrás, no mesmo dia 11 de agosto de 1977, no mesmo Largo do São Francisco, também intelectuais, empresários, industriais, pessoas de todos os espectros da sociedade se uniram numa reunião cívica para protestar contra o regime militar e para garantir a democracia no Brasil. Foi o que aconteceu ontem, um evento histórico que durante muito tempo será comentado nesse país e que eu espero que tenha seus frutos, tenha seus resultados, entre eles o respeito às urnas, o respeito ao que aconteceu no dia 2 de outubro nas urnas eletrônicas, que, como já foi muitas vezes comprovado, não estão em rede, são seguras e que são atacadas o tempo inteiro pelo presidente da República e por aqueles que os defendem. É disso que tratou ontem as manifestações e essa grande manifestação no Largo do São Francisco. Um marco histórico que vai perdurar por muito tempo na história desse país. Foi emocionante. Foi emocionante ver a CUT e o MST junto com o Armínio Fraga. Eu só não vi ninguém de direita ali. Mas veja... Armínio Fraga não é de direita? Não, não é. Eu não senti pelo seguinte, é porque eu vi a turma... Bom, filhote do Jorge Soros, mas se você me permitir, Pena, o que eu vi ali, na verdade... Foi a turma do seu lado, né? Desculpa, você não tem lado, você é imparcial. É que eu também não sou inteligente o suficiente para ser irônico. E o que eu vi ali foi Bárbara Gans, esse pessoal todo muito desesperado em falar que tinha uma turma com ideias mofadas, sem vibração. Foi o que eu li. Eu li a turma que saiu bem decepcionada daquilo ali. E não teve muita repercussão, a não ser, claro, na velha imprensa. Agora, criticar as urnas eletrônicas também me escapa a inteligência qual o problema? Porque eu lembro do Ciro Gomes, do Lula, da Simone Tebet, do Rodrigo Maia, do Roberto Requião. Quem mais? Tantos que falaram já do processo eleitoral brasileiro, que só Brasil, Butão e Bangladesh adotam. Então, eu não sei em qual parte da Constituição está que é proibido você criticar o processo eleitoral brasileiro, né? Em relação àquela inteligência que você realmente ficou chocado de me escapar, é que tem uma coisa assim que para mim é muito clara, né? Existe o por fora e o por dentro. Por exemplo, quando o PT era governo, a TV Lula chegou a pagar salário de R$200 mil para pena de aluguel, como a gente chama, né? Para militante, prostituta intelectual. Gente que é disfarçada de jornalista, mas está lá para fazer militância né? E aquilo era por dentro. Então, é criminoso do ponto de vista moral, tem que acabar com essa farra, né? Por isso que, por exemplo, você citou o MEC, tem que acabar com o MEC, porque é muita centralização de recursos que suscita risco de corrupção. E cada caso de corrupção, mesmo comprovado, tem que ser investigado. A gente via que no governo Lula era 1 por dia, e era muito grande a magnitude. Realmente, isso foi algo escandaloso. Mas isso é diferente, por exemplo, de você usar dentro da legalidade. O orçamento, ele é legal. Aí a gente tem que falar assim, poxa, mas pode soar uma coisa meio... toma lá da cá. Então é verdade, temos que fazer reforma política. Com isso nós todos vamos concordar. Mas isso é diferente do mensalão. O mensalão você chamou de gorjeta, eu não chamaria de gorjeta. O mensalinho talvez, não é o mensalinho. Mas o mensalão era tudo por fora. Mala de dinheiro, sabe? Aquelas coisas assim, de corrupção mesmo, de comprar o cara ali, né, na criminalidade. Na criminalidade. Eu não chamaria isso de gorjeta, eu jamais banalizaria algo que usurpou a democracia brasileira. E sobre a cartinha que tanta emoção lhe despertou, Pena, eu tive a oportunidade de entrevistar alguns idealizadores, signatários, né? E eu perguntei a todos eles a mesma coisa. Qual atitude concreta desse governo que cria esse paralelo com aquela época, né?
de ausência de liberdade e tudo. E nenhum soube me responder. Talvez você possa, porque todos eles vieram com um tal golpe imaginário futuro que talvez aconteça. Então ficou me faltando ali alguma coisa concreta que este governo ou esse presidente esteja fazendo que esteja desrespeitando a Constituição. Por exemplo, criticar a urna eleitoral, eu não achei. Ou receber embaixadores, eu não achei, até porque seria mais grave ainda o Fachin, né? Como presidente do TSE, que recebeu antes. Então, de novo, me escapa a inteligência. Eu preciso apenas assumir a minha limitação perto da sua sapiência. Você já vai responder, Pena, mas antes o Serrão, por favor. Queria chamar a atenção, chamar o VAR aqui, para uma fake news que é grave. A imprensa e a oposição estão usando essa expressão orçamento secreto. Isso absolutamente não existe. É falso, é fake news. O orçamento brasileiro, ele é verificável. O que existe no orçamento brasileiro, e aí essa armação cabe criticar, é que na Câmara dos Deputados, tudo lá é decidido no Congresso Nacional, no chamado Colégio de Líderes. Quem não tiver relação com esse colégio de líderes não consegue nada. Então, é ali que se amarra como uma pequena parte do orçamento vai poder ser usada. Porque o orçamento federal, no total, 82% dele é verba carimbada. O presidente da República, o governo efetivamente, tem nenhuma quase capacidade de até direcionar investimentos, porque o nosso orçamento é por demais amarrado. Para sobra de investimento por ano no Brasil, em torno de 20 bilhões, quando a gente necessitaria hoje de 200 bilhões. Então, esse papo não cola. Tudo é fiscalizável. Então, primeiro que tem que ter, o cidadão tem que cobrar do seu parlamentar que o seu parlamentar cobre do Tribunal de Contas essa exposição sobre orçamento. Que tudo que ali no Congresso é feito por decisão desse colégio de líderes. É assim nesse governo e foi assim em todos os anteriores. Sobre o mensalão foi uma forma de corrupção direta que não usava o dinheiro público indiretamente. Você tinha uma parte de recurso público que era aplicado, por exemplo, em uma empresa estatal, em uma cooperativa que prestava serviço a uma entidade governamental, e aí aquele dinheiro, a mala da grana suja, vinha dessa entidade para financiar o político corrupto. Não era financiado diretamente pelo orçamento, isso era praticamente impossível de pegar, a não ser com denúncias como aquelas que foram fotografadas e acabaram gerando o escândalo do mensalão, que só não pegou Lula naquela época porque a economia estava boa, ajudou a ele e ele conseguiu se reeleger. Senão, a coisa teria pegado. E antes do intervalo comercial, eu havia pedido para o nosso Rodrigo Constantino refazer as perguntas. O Consta falou que não lembra, mas eu acredito... Não, eu lembrei. Lembrou? Então, por favor. Lembrei, a pergunta foi para o Pena apontar o que o governo Bolsonaro fez de concreto nesses 3 anos e meio que ameaçasse tanto a democracia, que obviamente não seja criticar a urna como fez Lula, Ciro, Requião, Tebet, Maia e tantos outros. Perfeito, Pena. Não foi só isso não, foram mais outras 3, mas eu vou responder essa também. Primeiro foi você falar sobre a gorjeta, que não valeria dizer que o mensalão foi gorjeta. Eu digo que é gorjeta na escala em relação ao que é o orçamento secreto, porque você falou sobre existe o por fora e o por dentro, foram palavras suas. E existem as duas coisas dentro do orçamento secreto. O por dentro, que o cara tem que executar aquele dinheiro que vai para a sua base eleitoral, e também o por fora, porque o que é comprado, como por exemplo esses laptops, são superfaturados. E quem superfatura são empresas que ganham por fora. Comprar assim ambulância não é corrupção. Outra é corrupção, tem corruptor. Se não for superfaturado, não. Agora, não consegue identificar o corruptor porque não tem a rubrica. Não está lá a rubrica de quem mandou isso aqui. Outro que dá para identificar, a gente tem lá uma escola em Alagoas com um kit robótica que custa R$ 2.400 e foi vendido a preço de R$ 14.000. Escolas que nem tem computador, mas que compraram um kit robótica. Quem foi que ganhou nesse superfaturamento? É isso que precisa ser investigado. Então tem por dentro e por fora. É por isso que eu digo que o mensalão é uma gorjeta na escala com relação ao orçamento secreto. É uma banalização muito feia. O número 2 foi uma frase que você falou que me parece uma frase muito forte. Você disse que tem que acabar com o MEC. E eu acho que você queria se referir ao Fundo Nacional de Educação, que é um fundo milionário, que é bilionário, já que é uma espécie de banco do MEC. Mas e quem é que é o gestor desse fundo? E eu acho que aí nós vamos concordar, né, Rodrigo? O gestor desse fundo é
o ex-chefe de gabinete do atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. E foi desse fundo que saiu aquele escândalo dos pastores. Lembra? Os pastores que estavam ali no Ministério da Educação pedindo propina para prefeitos para verbas do FNDE fossem transferidas para essas prefeituras. Essa é a denúncia. Prefeitos que, segundo as denúncias, de novo, tem que ser apurado. Isso tem que ser investigado pela Procuradoria-Geral da República. Esses pastores tiveram 55 encontros com Bolsonaro no Palácio do Planalto. É preciso investigar. Ninguém aqui está acusando, ninguém está dizendo que é com Olha os crimes, né, que o presidente comete, é preciso investigar. Pastores, eu estou só respondendo, Cris, ao levantamento que foi feito pelo próprio Rodrigo, de que o MEC tem que acabar. Então a gente tem que investigar esses casos de corrupção no MEC. É demais essa colocação que você faz, Pena, querendo criminalizar coisas que sequer foram investigadas. Rodrigo falou, o MEC tem que acabar. O MEC tem que acabar porque tem... Mas era uma ironia, se você não entendeu, eu te digo agora. E não houve 55 encontros com Bolsonaro, não. Pode ter 30 e tantas idas deles ao Palácio do Planalto, mas encontro com Bolsonaro, não. São 55 visitas oficiais ao gabinete presidencial. É malabarismo, né? Se ele não encontrou o presidente no gabinete presidencial, que é o que está lá no relatório, então ele encontrou alguém muito próximo ao presidente. Mas estão lá as 55 visitas oficiais. Mas, de novo, isso não significa que o presidente tenha participação nesse esquema de corrupção. É óbvio que não. Mas esse é mais um motivo para que o próprio presidente tenha interesse em que essas investigações continuem. Acho até que o presidente não é claro. Acho até que o presidente não tem nenhuma relação, mas precisa ser investigado até para que seja inocentado, Rodrigo. É preciso. Não, sem dúvida, ninguém está dizendo. Mas alguém está dizendo que não precisa? Da mesma forma como a polícia está investigando o financiamento a partidos de esquerda por bandidos que foram presos agora, recentemente, ligados a tráfico de drogas, ligados a esquemas sindicais. Isso é importante. Tem que investigar tudo. O Brasil tem que ser passado a limpo. Onde estão a cleptocracia. Por que não falamos mais neles? De novo, e por que se colocou essas visitas dos pastores ao Palácio do Planalto? Por que elas foram colocadas em segredo por 100 anos? Estou preocupado que não vai dar tempo de você dizer qual ameaça à democracia nós estamos vivendo concreta. Pois é, a última pergunta, mas eu queria que você respondesse também por que foi colocado em segredo a visita desses pastores ao Palácio do Planalto. Isso é muito grave, tem que ser anunciado. Eu queria saber, Pena, eu queria saber por que os ministros do STF colocam em segredo as acusações contra as pessoas que precisam se defender. Isso a gente queria mesmo saber. Você está querendo justificar uma coisa com a outra, é isso? Então quer dizer que... Não, eu estou voltando ao tema do programa. Colocar em segredo a visita dos pastores pode, é isso? Não então, pode. O Brasil tem que acabar com todo tipo de segredo. Claro. Não cabe segredo. Peraí, por favor, para a gente organizar. Vamos lá, Pena, para concluir, por favor. Tem que poder investigar o amigo do amigo do meu pai. Vamos lá, Pena, por favor. Tudo que é secreto não é republicano. Tudo que é secreto não diz respeito à coisa pública. Então não se pode colocar segredo por 100 anos em nada, em visitas de pessoas ao Palácio do Planalto, em documentos. Não é bem assim, né, Pena? Você sabe que tem segredo de Estado. Você sabe que a segurança nacional precisa ter alguns cuidados. Então, 55 visitas de pastores... Pena, a última pergunta do Constantino. Vamos lá, para a gente... Estou rebatendo, você disse que nada tem que ser segredo, né? Bom, a urna eletrônica é bastante secreta. Eu posso passar um programa inteiro aqui com você, Rodrigo, elencando as vezes em que o presidente da República atentou contra a democracia. Mas basta dizer uma, no momento no 7 de setembro, quando ele disse que nunca mais ia cumprir decisão judicial vinda do Alexandre de Moraes. Se isso não é atentar contra a democracia, se isso não é sair das 4 linhas da Constituição, eu não sei mais o que é. Isso é um atentado frontal. Ele não deixou de cumprir nenhuma. Estado democrático de direito. Então, de novo, é o Minority Report do Pena. Vai acontecer. O presidente da República dizer que não vai mais, a partir de hoje, o que ele disse, abro aspas, a partir de hoje, eu, presidente da República, não cumpro mais decisões deste ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas cumpriu, né? E olha que muitos torcem que ele não tivesse cumprido, só a declaração muitos adorariam que ele não tivesse cumprido aquela de apontar o diretor-geral da Polícia Federal, né? Que era uma prerrogativa dele. Decisões ilegais, né? Faltou ilegais. Isso também, né? Outra boa lembrança. Faltou ilegais aí nessa aparelhar não, denúncia de aparelhar, não foi provado nada. O inquérito até caducou. O Pena iluminou ou não, hein? Moro, não é minha, não. Quem disse isso foi o ministro Moro. Mas então o Moro falou, não precisa mais do devido processo legal? O Moro virou Deus para você?
Claro que precisa. O VAR diria que houve uma iluminação de luz vermelha. Foi intensa. Eu quero saber de luz, porque vocês prometeram uma luz vermelha. Uma luz vermelha. Uma luz vermelha bem recebida. Eu queria muito uma iluminação do ilustre Pena. Eu estou vendo apenas uma luz intermitente vermelhinha. O próprio presidente da República, na reunião ministerial que todos viram, disse: eu quero colocar a gente lá na ponta na Polícia Federal. Não, aquilo foi investigado, não deu em nada. Não foi o presidente que disse isso. Pois é, exatamente. Isso aí precisa ser investigado de forma correta, Rodrigo. Ou você acha que não? Mas o presidente fala isso, então vai investigar. PT... Quem? Tá, não, todos os crimes provados e comprovados e referendados por desembargadores contra o Lula e contra o PT foram num malabarismo supremo, né? Ele foi descondenado, ele e todos os comparsas. Você agora, sabe que isso não é verdade. Você tem que investigar direito. Você que é um homem cuja inteligência nunca lhe escapa, não escapa. Você sabe muito bem que constitucionalmente, neste momento, você não pode usar a palavra descondenado. Quando você faz isso, você está sendo totalmente leviano, porque você sabe que perante a Constituição, o Lula tem o mesmo status que você nesse momento. Ele é tão inocente quanto você. Mas antes ele não tinha. Eu não estou dizendo que ele é inocente. Mas não soa estranho, né? Ter sido um Faquin. Ele foi condenado por 3 instâncias do judiciário. Não de causa estranheza ter sido Faquin com base no 7 anos depois. Só no Brasil. Só em Bruzundanga. O Lula não foi descondenado. Isso é uma invenção de vocês. Aqui é Bruzundanga. O que houve foi julgamento de suspeição do juiz responsável pelo caso. Não quer dizer que se o juiz é julgado suspeito, as provas são anuladas, então o processo... E os outros desembargadores todos que referendaram? A Constituição brasileira diz que qualquer um que não tenha sido julgado é considerado inocente até que se prove o contrário. É o que diz a Constituição, que eu acho que você segue. E nós seguimos. Então, enquanto não houver um julgamento... Mas ele foi julgado em 3 vezes. Vamos equilibrar aqui. Esse termo descondenado foi uma invenção semiótica. Perfeito, uma invenção nessa guerra semiótica que você, Rodrigo, traz por favor, Cris. Com o Piperno aqui. Eu quero só mostrar uma listinha aqui. Minhas homenagens. Eu quero só trazer uma listinha de informações aqui para relembrar. Eu quero só relembrar por que Lula foi, sim, descondenado. É o mínimo que a gente pode falar desse sujeito que foi vítima. Isso é uma inverdade, Cris. Peraí, Pena, só um minuto, peraí. 60 delações, 32 juízes o condenaram, 32 juízes o condenaram, 80 milhões em propinas, mais de 3.000 evidências contra, 5-0 no STJ, 3-0 no TRF4, 1-0 na Vara Criminal de Curitiba, condenado em todas as acusações. Aí uma manobrinha lá no Judiciário Superior por causa do CEP Curitiba, ou essa capitalzinha aí, né, de um estadinho menos importante lá do Sul. Não, vamos trazer para Brasília. Às vezes é preciso chegar num nível de inteligência tão elevado para concluir que eu e Lula somos igualmente inocentes. Então, fazer o quê, né? A gente só ri. O raciocínio é esse, né? Meu Deus do céu. Paulo? Um tweet, Pena, mas assim, voando. Eu acho que você é tão inocente quanto o Lula. Posso responder? Eu acho que você é tão inocente quanto o Lula. Posso responder só um... Eu estou desconfiado que você é tão inocente quanto o Lula. O Lula, de novo, não foi o ministro Faquin que colocou o Lula na corrida presidencial. Não é uma questão de CEP. Que colocou o Lula na eleição presidencial foi um julgamento da 2ª turma do Supremo que considerou o juiz suspeito. E daí os casos tiveram que voltar à primeira instância. É isso que vocês não estão dizendo. Se o juiz memória, suspeito, Pena? Eu estou dizendo que vocês criticam o Sérgio Moro o tempo inteiro, mas não admitem que o Sérgio Moro